Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao podcast FAMUR. Nessa terceira edição iremos tratar sobre o futuro dos negócios. Trataremos também sobre a mudança das grades curriculares dos cursos de negócio da Faculdade Murialdo, bem como esse grande desafio que é tratar sobre o futuro. O futuro, e talvez seja um momento muito importante de tratar sobre ele, é cheio de incertezas. E para discutir sobre isso, e para conversar sobre isso, temos um grande time de acadêmicos da nossa faculdade. Gostaria então de introduzir alguns deles. Bom, meu nome é Anderson Rodrigues, tenho 22 anos, sou natural aqui de Caxias do Sul, sou acadêmico do curso de Administração aqui na Faculdade Murialdo e estou no 4º semestre. Meu nome é Mariana, tenho 28 anos, curso Administração e estou no 5º semestre. Meu nome é Maicon Ivan dos Santos, tenho 36 anos, sou natural de Caxias do Sul, sou acadêmico do curso de Administração, estou no 8º semestre. Boa tarde, o meu nome é Joyce, eu tenho 31 anos, curso Ciências Contábeis e estou no 7º semestre. E eu separei uma frase aqui para começar a conversar com vocês, pessoal, a respeito desse tema, do futuro, né? O futuro dos negócios e a incerteza que o futuro nos tem. Essa frase é de Niels Bohr, um dinamarquês que em 1922 ganhou um prêmio Nobel tratando sobre a dinâmica das partículas e da física quântica. Diz Niels Bohr: é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Então, desde 1922 já se tratava o futuro como sendo incerto e que talvez a única certeza é que irá ocorrer mudança. Essa incerteza do futuro e esse período de pandemia que nos traz a refletir sobre esse tema, vai ser tema dessa nossa discussão. E eu gostaria de começar essa discussão perguntando para cada um de vocês sobre como tem que ser o profissional do futuro. Joyce, qual é a tua opinião sobre quais são as características que o profissional de um futuro cada vez mais incerto tem que ter? Bom, primeiramente, eu acredito que o profissional ele tem que estar adaptado no cenário onde ele está inserido e buscar acompanhar as mudanças, né, e as inovações. Percebo também que cada vez mais as empresas estão buscando mais inovação, né? E o funcionário, a pessoa que está atuando então nesse cargo, ela tem que buscar se adaptar e se colocar frente a isso. Então, Joyce, tu acha que a flexibilidade e a capacidade de se adaptar são características que o profissional do futuro tem que ter? Com certeza, né? A flexibilidade é, acho que, essencial para toda pessoa poder se colocar de maneira assertiva no cargo ou na organização que ela está inserida. Maicon, como é que tu acha que os futuros profissionais poderiam se colocar para se tornar cada vez mais flexíveis? O que será que para ser flexível uma pessoa tem que ter? Acredito, Ricardo, que ela tem que ter resiliência, né? Tem que ter uma resiliência. E para se adaptar a esse momento, ela tem que vir com conhecimento, né? Com conhecimento principalmente de gestão. Porque para ela se adaptar, ela vai ter que conhecer o momento, ela vai ter que conhecer o negócio no qual ela trabalha, né? A gestão de negócios, ela vai ter que conhecer a gestão de pessoas, né? A gestão financeira e a gestão digital. Né? Então, para ela se adaptar, ela vai ter que vir com conhecimento. Ela, como a Joyce falou, não pode parar no tempo, nessas palavras, vamos dizer assim, né? Achando que, como foi feito até hoje assim, eu vou continuar mais 20 anos fazendo assim. Não necessariamente, né? Ela pode ter uma mudança, pode fazer diferente, e para isso ela tem ferramentas que podem auxiliar nessa adaptabilidade, né? E, Mariana, nessa mesma atuada, quais tu achas que são as características que os profissionais do futuro têm que ter? Além de toda essa discussão da adaptabilidade, da flexibilidade. Primeiramente, eu acredito que a pessoa tem que sair um pouco fora da caixa. Ela tem que pensar diferente dos outros. Ela tem que ser uma pessoa que ela seja inovadora, que ela pense diferente, que ela tenha ideias novas, que ela não tenha medo de se arriscar,
que eu acho que é o mais importante, que Sim. eu acredito que com as coisas novas que estão vindo e estão para vir, a pessoa precisa ser, assim, ela tem que se dar o máximo, né? Ela tem que ver coisas novas também, buscar, ler. Eu acredito que também existe cursos hoje em dia, né? Coisas assim que incentivam essa parte de tu buscar uma coisa nova para, Sim. né? Talvez assim, te ouvindo falar, Mariana, eu pensei assim, as pessoas então talvez tenham que se permitir errar, não é? Sim, sim. Se permitir Eu errar. acredito que errando a gente aprende. É. Que hoje em dia, até se tu errar, assim, é uma coisa assim mais normal. Eu acredito que as empresas estão mais Permissíveis. elas estão mais assim tranquilas em questão do erro. Elas estão Sim. se permitindo os funcionários a errar. E não é que nem antigamente que tu errava, era uma coisa, nossa, você não pode errar, você tem que ser perfeito. Sim. Né? Ou com medo de uma Tem que ser avaliação. tudo Ou de... aquilo, exatamente. Eu acho que a gente não pode ter Deixa- medo de nada. Nessa mesma ideia da Mariana, eu gostaria de perguntar, Anderson, assim, a Mariana colocou um tema, uma palavra muito interessante, né, que é essa ideia da zona de conforto. Né? Como lidar com profissionais que cada vez mais terão que, então, sair da sua zona de conforto? O que tu acha em relação a isso? Como lidar com esses profissionais que vão ser obrigados a pisar em territórios desconhecidos, né? Geralmente são pessoas mais antigas na empresa, né? Pessoas com 20, 25, 30 anos de empresa, que têm essa dificuldade de se adaptar e evoluir em alguns sentidos, né? Então, eu diria que, primeiro, a pessoa tem que estar disposta a querer mudar. Né? Não adianta a empresa investir na mudança dela se ela não quer. Ela tem que estar preparada, né? Essa dificuldade de encontrar pessoas preparadas nós temos visto muito nos dias de hoje. Pessoas que, por exemplo, num processo de admissão, deixam para conhecer a empresa na integração. Sim. Então está errado. Se eu quero ser um profissional competente na área que eu atuo, eu preciso estar preparado para as mudanças, porque diariamente nós temos mudanças nesse mundo VUCA que nós vivemos, né, de mudanças avassaladoras cotidianamente. Então, primeiramente, a pessoa tem que estar preparada para poder evoluir nesse sentido e agregar valor à empresa e principalmente para ela também. Te ouvindo falar isso também, Anderson, é interessante para refletir isso, né? Como cada vez mais, né, a gente tem que lidar dentro da própria organização com pessoas diferentes, com intenções diferentes, né? Com a sua própria ideia do que é a cultura organizacional, né? Então, assim, a busca e a formação de profissionais cada vez mais qualificados a ter essa permissibilidade de entender, como tu falaste, né, Anderson, de conhecer a missão da empresa antes mesmo de ser integrado, fazer a integralização, né? Assim, então, a liderança, a cultura organizacional, o treinamento e o desenvolvimento para que esse profissional cada vez mais consiga andar são preocupações também da Faculdade Murialdo em formar profissionais que tenham essa capacidade, né? Mas tu falaste num termo que é pessoas, né? As pessoas da organização, né? E às vezes fica, né, Michael, interessante dizer assim, será que existe espaço para as pessoas nas organizações do futuro? Sim, existe espaço, assim como vai existir espaço para inteligência artificial, né? Sim. No futuro, elas vão ter que compartilhar as soluções das empresas, os trabalhos. Acredito eu que a parte mais burocrática de alguns setores pode ser que venha a ser gerido somente pela área da inteligência artificial, assim como é no recursos humanos, que já faz uma parte de recrutamento ali, de seleção, né? Onde vai chegar já a parte já selecionada para um gestor da área de RH. Ou seja, nessa parte, tanto quanto a inteligência, quanto as pessoas trabalham juntas. Né? Sim. A inteligência inicia e a parte de recursos humanos, através de uma pessoa, ela encerra a contratação dessa pessoa. Então, eu achei interessante esse termo, que também é uma questão muito tenente do futuro dos negócios, de futuro dos empregos e das empresas, que é essa importância da inteligência artificial, né? Tu, Joyce, que trabalha nessa parte mais contábil, uma parte mais técnica, assim,
será que cada vez se vai ter espaço para as pessoas nesse futuro das ciências contábeis? Como é que tu enxerga isso? Eu percebo que vai ter espaço, sim, claro, principalmente pela capacidade crítica, né? Que isso a máquina ela não vai substituir. Né? Acredito que o que vai ser substituído, então, é a parte operacional. Né? Por exemplo, eu trabalho no escritório de contabilidade, então eu acredito que a parte de notas fiscais, lançamentos, essa parte bem manual, ela vai vir a ser substituída por um robô, até porque assim se ganha em tempo e consegue fazer outras coisas, né? Principalmente vai sobrar esse tempo para fazer as análises. Então, a gente hoje vive numa legislação maçante, ela muda toda hora, né? 46 vezes só para o presumido por dia. Então, é complicado acompanhar todas essas mudanças. E assim, sobrando tempo para essa parte mais analítica, você consegue executar um trabalho com muito mais qualidade. Sobra mais tempo para as pessoas desenvolverem aquilo que elas são biologicamente feitas para fazer. Exato. Né? São as relações, são a parte mais analítica, a parte mais estratégica. Né? E talvez, isso é uma provocação, talvez essa perda de tempo, perda de espaço operacional por causa da inteligência artificial e da mecanização, automatização de pelo menos parte dos negócios, as pessoas possam agora cada vez mais focar numa empresa mais estratégica. Acho difícil, não sei, Anderson, o que tu acha? Será que nesse ponto de vista do desenvolvimento das estratégias das empresas, do desenvolvimento da sua realmente atividade social, vai cada vez mais ter espaço para as pessoas, não é? Com certeza. Muitas pessoas dizem que o futuro é a tecnologia, são os robôs, enfim, mas eu diria que o futuro são as pessoas, né? Porque embora uma empresa consiga se adaptar e evoluir no sentido de ser mais tecnológica, né? De eliminar os processos operacionais e manuais, para ser substituído por robôs, tem que ter uma figura de uma pessoa comandando e dando ações para aquele robô, né? Então, as pessoas são o futuro, mas pessoas competentes, pessoas preparadas, pessoas que estão abertas a mudanças e a transformações diárias, né? Sim. E isso também é um desafio, né? É um desafio não só para os futuros profissionais, mas para as organizações, não é? Mariana, tu trabalha no setor bancário, né? Sim. E esse é um setor que tem sofrido grandes mudanças com a entrada de fintechs, né? E como tu vê essa mudança? Será que as empresas estão permeáveis a passar por essa mudança? Eu acho que tanto as empresas quanto os clientes, eles ainda necessitam muito do banco. Sabe, de um gerente atendendo, de uma pessoa dando auxílio, né? Até a empresa eu não vejo tanto, é um pouco menos, assim. Como eu trabalhei um tempo na parte de pessoa jurídica, o que eu noto é que o contato deles é mais e-mail. É e-mail, é telefone, né? Se precisa ir na empresa, geralmente eles mandam um funcionário, nunca os donos. Então, eles nunca têm tempo para ir ao banco, geralmente. Então, eles pedem para o funcionário lá buscar papéis quando tem atualização de cadastro, né? Trazem assinado. Então, tu diria que nessa atuada os bancos e o sistema bancário já está bem adaptado para essa automatização do, por exemplo, atendimento, automatização das operações, né? Sim, em relação ao jurídico, a parte jurídica, eles são, até o atendimento é mais tranquilo, assim, eles são mais por telefone, por e-mail. É raro, só geralmente quando o gerente chama mesmo, o Gene, que é o gerente de negócios, né, que eles chamam daí os proprietários daí para uma coisa mais séria, para uma venda, algo assim. Mas a pessoa física, eu noto que ela é mais carente. Principalmente pessoas idosas, assim, alguns jovens que não sabem lidar com caixa eletrônico. Que ainda sentem a necessidade de uma pessoa por trás das operações. Tem muita gente que necessita ainda do caixa físico, por exemplo. Muita gente não consegue fazer um saque no caixa eletrônico, muitas vezes não tem ninguém para ajudar, então eles acabam indo pelo caixa físico, né? Então existe ainda mesmo em ambientes extremamente automatizados espaço para as pessoas atuarem, né? Eu digo, as pessoas do próprio atendimento, né? Sim. É interessante, um outro desafio muito grande, que esse período de transição causado pela pandemia do Covid-19
nos trouxe, embora num distanciamento social, uma aproximação pessoal muito grande, né? Havíamos falado que com esse advento do home office, com as pessoas cada vez mais tendo que trabalhar em home office por causa do distanciamento, que a gente começou a entrar na casa das pessoas, né? A empresa antes ficava focada no escritório, agora o escritório é dentro da casa das pessoas, né? Estamos falando contigo, né, Michael, que das tuas crianças, né, que agora são parte da preocupação e quase da atividade rotineira da empresa. Ter crianças caminhando perto do ambiente onde antes era proibido, né? Isso é verdade. Até eu cito o exemplo também da minha esposa, que ela diz, eu estou estudando junto contigo, né? Porque como as aulas também são remotas, então aquele ambiente em casa então ficou totalmente remoto junto, né? Sim. Mas com uma preocupação tanto familiar quanto empresarial e de estudos, no caso. E é interessante, né? Isso é um desafio para continuar nessa mesma ideia. É um desafio porque agora as empresas têm que se preocupar não só das características e da qualidade ou das relações dentro do escritório, mas sim das relações dentro da tua casa, dentro do teu ambiente familiar. Porque agora o teu ambiente familiar faz parte do escritório, faz parte da organização, querendo ou não, faz parte. Então, tu acha que as empresas já estão preparadas a poder ter essa sensação de fazer parte agora, da tua família fazer parte integrante desse novo ambiente organizacional? Eu acho que ainda falta muito. Uhum. Né? Por mais que algumas empresas que já vão adotar essa parte remota, mesmo com o fim da pandemia, essa parte ela vai sofrer um pouquinho. Porque você, além de gerenciar o tempo em casa de trabalho, você tem que saber gerenciar o tempo familiar. Sim. Né? Esse é um desafio, né? Um desafio, são 2 gerenciamentos. Porque, como você disse, você daqui a pouco está numa reunião remota de trabalho, se não trancou a porta, entra a criança gritando, né? Então você tem que saber gerenciar toda essa parte. E acho que vai ser um desafio grande, mas tem tudo para dar certo, né? Sim. Tem tudo para dar certo essa parte de home office. Até, né, Joyce, é até engraçado, assim, se tu for pensar, a ideia do distanciamento, do home office, ele a princípio, né, no início, foi das empresas quase como se terceirizassem, então, os ambientes de escritórios. As empresas pensarem assim, olha, não preciso mais ter a Joyce trabalhando no escritório. Posso, então, em vez de ter um prédio enorme para minha empresa, posso diminuir o tamanho. Mas elas acabaram de agora pensar, e não de pensar, mas tiveram que pensar agora que partes de cada núcleo dessas empresas está dentro da casa de cada um dos colaboradores, né? Então, assim, é interessante nessa ideia, não só tentar ver se existe espaço para as pessoas, mas cada vez mais as empresas têm que se tornar humanizadas, para entender qual o problema que a Joyce está passando, o Michael está passando, a Mariana está passando e o Anderson está passando, porque compreender esse problema te faria trabalhar mais, não faria, Joyce? Com certeza, né? Eu acredito que as empresas elas estão despertando para essa realidade, claro que ainda em modo lento, né? Porque a pandemia ela está trazendo essa nova realidade e sim, essa relação de trabalho em casa, muitas vezes até você acaba trabalhando muito mais em casa do que se estivesse lá cumprindo a jornada de trabalho normalmente no teu ambiente profissional, né? Então, vamos ver o que vai surgir futuramente. Mas isso é um desafio, né, pessoal? Vamos pensar assim, esse é um desafio, e aqui é uma provocação, né? Esse é um desafio porque agora que a empresa faz parte da tua casa, querendo ou não, ela faz, né? A faculdade faz parte da tua casa, faz parte do teu convívio pessoal. O colaborador ele tem agora uma exigência a cuidar da imagem da empresa mesmo no seu ambiente de casa. Eu imagino que é um desafio para o setor de RH agora fazer com que esse colaborador entenda que a empresa não é só um trabalho que ele tem, né? Mas é parte da atividade rotineira dele, né? Ele acordou, saiu de pijama para trabalhar, mas ele está representando a empresa, né? O desafio do RH é justamente passar essa imagem para o colaborador que agora, nesse tempo de home office, né, a casa dele se tornou uma extensão da empresa. Ou seja, ele está representando, ele continua representando a marca da empresa, né? Então, a gente desperta as pessoas nesse sentido. Não é só porque eu não estou na empresa que eu não vou continuar passando a imagem da empresa, que eu sou um colaborador que faço parte daquele grupo. Não. O desafio justamente é você saber se adaptar
e ter esse pensamento evoluído nesse sentido. Poxa, eu não posso apenas pensar que eu sou um colaborador e no momento que eu saio da empresa eu deixo de ser esse colaborador e eu vou levar minha vida né? separado, né? Exato. E a pandemia, como você antes dizia, né, ela trouxe um resgate dos valores emocionais, né? Sim. Um resgate dos valores familiares. Então, olha a importância que o trabalho nos trouxe nesse período tão difícil, mas que ao mesmo tempo nos permitiu evoluir nesse sentido. Sim. É interessante te ouvir falar sobre isso, Anderson, Maicon, Joyce, a Mariana, porque essa é parte da grande alteração e da modernização das nossas grades curriculares, de centrar os negócios nas figuras das pessoas que fazem esse negócio. E a gente pode pensar que as empresas são feitas basicamente dos 3 P's, né? As pessoas, os processos, né, e o produto que a empresa tem, ou o serviço, o bem, o serviço, né? E cada vez mais quando a gente fala em empresas e empresas do futuro, comentando aqui com vocês, ninguém falou muito sobre processo, ninguém falou muito sobre produto, mas todos falaram sobre pessoas, né? Esse é talvez, né, o grande desafio, né, de como voltar e não só esquecer os processos e os produtos, mas centrar as empresas cada vez mais nas pessoas, né? E a compreensão, né, Mariana, a compreensão das pessoas passa a entender o papel que ela tem nas organizações, compreender e entender as diferenças que elas têm, né? Diferentes interesses, diferenças crenças, diferenças credos, né? Como é que tu acha que a empresa, será que ela está permeável a entender essas diferenças? Eu acho que tem muita empresa que tem preconceito. Eu vejo assim que eles querem contratar uma pessoa normal, mas para eles uma pessoa normal é uma pessoa que nem eu, não tem piercing, não tem tatuagem. Sim. Sabe? E eu tenho amigas minhas que elas têm... Bom, tem uma que é um gibi, né? Sim. Só que ela é uma pessoa extremamente inteligente. Sim. Ela deu aula de informática, ela sabe tudo sobre computador. Ela é uma pessoa que ela está sempre disposta a aprender. Só que, infelizmente, é difícil dela conseguir um trabalho, tipo, numa área de RH, que nem ela tem um curso administrativo. Só que é difícil dela conseguir um trabalho, porque eles olham o currículo dela, nossa, que beleza. Sim. Às vezes, no momento que ela aparece para fazer entrevista, eles veem as tatuagens, né? Que nem ela tem um piercing no nariz. E isso é um preconceito. Às vezes, a pessoa deixa de contratar porque ela vê aquela imagem, Sim. a primeira imagem que ela vê ali. Mas ela deixa de contratar, às vezes, uma pessoa muito boa, porque a pessoa, tipo, ou é gorda, ou é magra, ou tem tatuagem, ou não tem, ou ela raspa o cabelo de um lado, ou ela tem as mechas coloridas. E isso é muito ruim, é um preconceito que eu noto que tem. Sim. Não sei se é só em Caxias, mas eu noto isso. Que tem bastante Mas isso que tu deixa de contratar uma pessoa competente para contratar, às vezes, uma outra pessoa que não tem nada, mas que, tipo, não vai agregar nada na tua empresa, não vai evoluir, não vai trazer nada de diferente, muito pelo contrário. Essa falta de compreensão da diversidade que nos faz, né? Da diversidade de tudo, né? E as diversidades, isso é interessante, não só essa diversidade física, como tu colocaste, né? Mas a diversidade de opiniões, né? De compreender que os profissionais do futuro também têm que ser permeáveis a saber lidar com essa diversidade, né? Porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então, assim, se as pessoas não estão dispostas ou não se colocam a par de poder lidar com essa diversidade, né? Consequentemente, as empresas também não vão, né? E querendo ou não, hoje em dia, muitos jovens ou muitas pessoas têm tatuagens, né? Sim, o estilo da pessoa. A minha mãe é uma totalmente preconceituosa. Ela fala que se ela tivesse uma empresa, ela jamais contrataria uma pessoa tatuada. E talvez perderia, né, um grande talento, né? Isso que para a empresa teria um ganho muito maior, aí né? eu disse para ela assim, o que você prefere? Você prefere contratar uma pessoa para a empresa que você talvez teria, que não tivesse nada, mas que não trabalhasse como a pessoa tatuada? Porque eu disse para ela, é um preconceito teu não querer contratar. Mas, às vezes, a pessoa que tenha tatuagens, que tenha piercings, que tenha o cabelo colorido, ela trabalha muito mais talvez do que uma seja outra pessoa. Claro, não estou dizendo que a outra pessoa não trabalhe, sim. Mas, às vezes, tu deixa de contratar uma pessoa maravilhosa por isso, né? Talvez, é realmente isso que a gente estava falando, né? Talvez
perca-se então um grande talento, né? Mas assim, é interessante pensar nesse raciocínio, né? Que por um lado a gente tem esses grandes momentos de transição que as empresas estão passando, né? Que precisam então de profissionais cada vez mais permeáveis à diversidade, né? Cada vez mais permeáveis a ver que a força de trabalho é cada vez mais diversa, com opiniões diversas, né? E que também, ao mesmo tempo, as empresas estão entrando dentro da casa de cada um, né? Então, como tu falaste, muito bem falaste, Anderson, que as empresas são parte agora, por exemplo, a casa das pessoas faz parte, tem um pedaço das empresas, né? Mas isso traz um desafio, né? Traz um desafio que, por um lado, a gente tem que formar profissionais capazes disso, né? Mas, pelo outro, o consumidor, o nosso cliente, parece que está cada vez mais cobrando essa responsabilidade social, ambiental, né, das nossas empresas, né? E aqui vai uma pergunta, Joyce. Como é que tu vê, Joyce, essa é uma colocação, uma provocação. Como é que tu vê será que as empresas e os profissionais do futuro têm essa permeabilidade, têm essa sensibilidade para atender essas demandas cada vez mais sociais, cada vez mais ambientais que os consumidores e os clientes têm? Olha, eu acho que esse é um processo que ainda vai ter que ser bem evoluído, né? Está se despertando essa necessidade, mas ela ainda não está muito ágil, né? Porém, com toda essa parte de inovação, né? A tecnologia está vindo cada vez mais forte, as empresas estão tendo que pensar também na parte de sustentabilidade, o consumidor está mais exigente, um exemplo é os produtos veganos, né? Por exemplo. Então, sim, eu acredito que tanto o profissional quanto as empresas, elas precisam trabalhar esse diferencial para poder agradar também um novo consumidor que está por surgir, né? Então, o profissional do futuro também tem que ser mais sensível. Não é? Exato. O profissional do futuro, Michael, tem que ser mais sensível à diversidade, mais sensível a diferentes opiniões, né? A diferenças, porque a biodiversidade, a diversidade é um fato presente, né? É isso mesmo, né, Ricardo? Até eu gosto de comentar algumas análises, né, que a gente vem percebendo, enfim. Hoje, uma empresa, quando vai se instalar numa cidade, enfim, vai abrir seu negócio, quando ela vai se instalar naquele bairro, ela não vê mais só, aqui eu vou botar a minha empresa e eu vou abrir, vou enriquecer. Não, ela tem que ver quem faz parte do social dela ali. Será que aquele bairro precisa de algo diferenciado? Cabe ao administrador, como a Joyce disse, no futuro, além de montar a empresa dele, analisar socialmente o que precisa aquela comunidade. Né? Ambientalmente também, por que não se criar ao lado da empresa um parquinho onde as crianças possam brincar, uma área de lazer para aquela comunidade, se não tem? Essa diversidade também de contratações, eu até a Mariana falou da questão das tatuagens, né, dos piercings, mas na nossa região a questão de cor de pele também influencia bastante. Também, né? concordo contigo. Influencia bastante. Até porque, se a gente for analisar nossas empresas hoje, em Caxias, ainda são familiares. Então, na direção dessas empresas são pessoas com 60, 70, 80 anos dirigindo uma empresa onde os filhos poderiam assumir aquele cargo e, quem sabe, com uma visão diferente, dar uma direção também diferente nessas contratações de pessoas, né? Essa realidade do estar permeável à diversidade, estar permeável à diversidade de opiniões, à diversidade, é uma coisa que ela se tornou e mostrou, né, nessa pandemia, a grande interconectividade que o mundo dos negócios tem, né? Antigamente, antes, pré-pandemia, né, as pessoas que achavam que um evento num país distante, que fala uma língua, que as pessoas são diferentes da gente, não teria nenhuma influência no meu negócio, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no Brasil, teve que mudar de opinião. Mudar de opinião. A gente estava falando, o efeito, então, da pandemia afetou não só países de milhares de quilômetros distantes da China, mas também negócios que achavam que nunca iam ser afetados, como uma pequena padaria, como um açougue, né? Então, um açougue, um mercadinho, né? Então, essa interconexão ela é também um desafio, né? Entender que a nossa posição ela não é só local, mas ela é global, né, Anderson? Então, nós temos analisado, né? E olha a
a mudança que trouxe um vírus, uma coisa minúscula para o mundo inteiro, né? Então, algo que aconteceu do outro lado do mundo nos reflete aqui no Brasil, no nosso estado, nos pequenos negócios aqui, nos grandes negócios. Então, essa visão profissional do futuro, ele tem que ter uma visão mais aberta, mais ampla, no sentido que está tudo relacionado. O que você faz hoje, uma pessoa que está lá na Europa, na Ásia, ela vai ver, e a empresa que você representa, a marca que você representa, está completamente conectada, né? Sim. Então, olha a importância que isso tem na sociedade atual. E nos negócios atuais. E não só nos negócios atuais, mas talvez também nos profissionais do futuro. É com essa ideia e também com essa ideia de formar profissionais capacitados para encarar essa grande incerteza que chama-se futuro, esses grandes desafios que trazem no futuro, que nós da Faculdade Murialdo, então, pensamos em renovar o nosso e remodernizar, e modernizar, e renovar, e dinamizar as nossas grades dos cursos de negócios, né? Com esse posicionamento final, onde as pessoas são parte do negócio, cada vez mais importante, né, Maicon, como tu falaste, mas também por ter a percepção que o futuro dos negócios é humano. Então essa é a ideia, o futuro dos negócios é humano e as pessoas são o centro das organizações. Então a capacitação de profissionais com essa visão, né, é uma necessidade que nós da Faculdade Murialdo temos em botar profissionais cada vez mais preparados para lidar com essa incerteza, né. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por participar desse bate-papo com a gente, trouxemos pontos muito importantes para discutir e quero deixar essa provocação, né, que o futuro dos negócios cada vez mais é humano e cada vez mais é conectado. Obrigado, pessoal.